Edu, por favor. O Cléber Xavier. E o Matheus. Antes da coletiva, eu vou pedir licença aos senhores, prestar uma pequena homenagem, mas é grande no nosso coração. A nossa torcedora símbolo do Brasil, Dona Ivone. Obrigado, presidente. Pronto. Por favor, não faça duas perguntas em uma. Nós temos a sala cheia hoje. Vamos começar com quem estiver ao vivo. Alguém? Por favor. Vamos começar aqui com Eudes, por favor, Greg. Boa tarde, Tite. Aqui à sua esquerda, aqui à frente. Boa tarde, boa sorte nessa nova etapa da sua carreira. Em dezembro, você foi um dos signatários do Manifesto por uma Nova CBF. O documento pedia, entre outras coisas, a renúncia do presidente Marco Paulo Del Nero e de toda a sua diretoria. Menos de 6 meses depois, o que te fez mudar de ideia para aceitar trabalhar na CBF, sendo chefiado pelas mesmas pessoas? Eudes, boa noite, te cumprimentando, eu quero cumprimentar todos que estão presentes. Eu digo assim, a minha atividade e o convite que me foi feito foi para ser técnico da seleção brasileira de futebol. Entendo que essa atribuição é a melhor maneira que eu tenho para contribuir naquilo que eu tenho como ideia que foi a minha vida. E adjetivos como transparência, democratização, excelência, modernidade, é a forma que eu penso e a forma que eu trago para o futebol. E aí desculpa, mas o meu legado, todo o meu trabalho pode falar a esse respeito e a forma com que conduzi. E penso ser dessa forma em todas as áreas também. Por favor, eu gostaria de pedir aos jornalistas que se identifiquem antes da pergunta. Tite, o Wellington Campos, Rádio Itatiaia, aqui na sua ponta direita. Boa sorte, lógico, e que você tenha muito sucesso com a seleção. Um beijo para a senhora, sua mãe, que ela é muito fofa, ela emocionou todos nós do Brasil. E a minha pergunta é a seguinte: você parte do zero no seu trabalho a partir do dia 1º, dia 2 contra o Equador, ou você aproveita o que foi feito pelo Dunga, alguma coisa? Já dá para falar sobre isso? Wellington, é precipitado, mas dá para trazer como uma ideia. Aproveita-se, sim. Claro que dentro dos critérios, daquilo que se entenda ser o melhor, com as suas ideias, mas claro que se aproveita. Né? Eu até digo assim, que eu sou um técnico em formação. Com 50 anos eu sou, e vai um tijolinho a cada dia. E nós aprendemos com os nossos erros, e eu não tenho problema nenhum em reconhecê-lo e melhorá-lo. Né? E aprender também com os acertos que os outros também faz parte. E cabe a mim aí buscar esse trabalho, esse legado que sempre de coisas boas que aconteceram. Tite, Pedro Ivo do Portal UOL, aqui na sua frente. Desculpa insistir, mas acho que é uma questão que todos querem entender um pouco melhor isso. Sobre a primeira pergunta do companheiro do Sport TV, você já falou alguns de seus valores, mas o que mudou na sua cabeça em relação ao presidente, que agora é seu chefe? Você falava em renúncia definitiva, apesar dos valores, essa ideia mudou? Você vai se preocupar apenas no campo? O que você viu da CBF como uma entidade toda? O que mudou assim? Além de você falar muito dos seus valores, o que você fala? O que mudou
para essa decisão de vir para a CBF, estar do lado de cá agora? Pedro e a todos os outros, fiquem muito à vontade para fazer as perguntas que vocês querem sem problema nenhum, sem constrangimento nenhum. Tá? O que me foi solicitado e que foi vindo, e eu fico muito tranquilo em vir conversar com a CBF, porque nenhum outro atrelamento e conduta ética que eu errei. Por exemplo, na minha vida com o Procópio Cardoso, em que eu fui trabalhar e ele já estava no clube, e eu daqui a pouco, no ímpeto de poder trabalhar, fiquei negociando com um profissional já, dentre os erros que eu cometi. O que não foi. Em outros eu cuido para não cometê-los em outras áreas. Ficou claro, né? Até o Procópio, um abraço. Até eu não ligar para ele, não me desculpar, eu não sosseguei, não fiquei em paz comigo mesmo. Fica agora o meu desculpa, o meu perdão de forma pública e externado aquilo que eu falei para ele. Quando houve o convite para a conversa, e nós não acertamos, viemos acertar ao longo do desligamento do Corinthians, enfim, de toda a situação que você sabe, houve dois aspectos fundamentais. Primeiro, a autonomia de direcionar a nós todos na busca de excelência, na busca de transparência do melhor do futebol. É isso que eu sei fazer. É essa a contribuição que eu posso dar. É o campo, é a análise de desempenho, é eu me reformatar, me reorganizar enquanto técnico, porque seleção brasileira é uma situação diferente de clubes. E a maneira que eu tenho de contribuir é manter a minha mesma opinião, mas ter a minha autonomia para desenvolver no futebol de uma forma paralela aquilo que é o melhor, aquilo que nós queremos. Seleção brasileira com a melhor condição, evoluir, crescer, classificar, é uma responsabilidade muito grande. Esse é o objetivo. Você mantém a sua opinião, cara? Oi? Você mantém aquela sua opinião? De novo, os adjetivos de democratização, transparência, modernização, que está inserido no aspecto, eles permanecem enquanto conceito em todas as áreas. Volto a repetir, em todas as áreas. Seja ela na minha, seja ela na área política, seja ela da sociedade de uma maneira geral. É meu pensamento, é a forma com que... é aquilo que eu penso a respeito, não do futebol, da vida. Boa tarde, Tite. Boa tarde, Matheus, Edu, Kleber. Bem-vindos a todos, boa sorte aqui nesse lado. O Tite, você assume a seleção não no início do ano, não depois de uma Copa do Mundo, você assume a seleção fora da zona de classificação, jogando na altitude de Quito, tendo talvez 2 dias para treinar esse grupo. É uma situação de emergência. Qual a diferença entre treinar um time na emergência e treinar um time em condições de voo mais tranquilas, digamos? O ideal, nós conversamos, o ideal é o início de um trabalho. Mas o ideal, ele não acontece, Tino. Ele não é. As circunstâncias, elas acabam acontecendo. Eu fiquei sentado numa poltrona aguardando 2014 e criei essa expectativa. Não foi. Por quê? Porque a vida é assim. Ela não é, ela tem o seu próprio tempo, ela tem o timing das coisas acontecerem. Ela veio agora. Entendi que deveria aceitar, talvez por encerrar, eu não vou dizer assim de forma egoísta, mas vou colocar de forma vaidosa, de encerrar minha carreira, ou de fazer parte da minha carreira, estar técnico da seleção brasileira. Isso me moveu muito também. Um objetivo pessoal, uma carreira construída e um momento importante. Talvez o meu melhor momento profissional, onde eu aprendi em outros clubes, errando, não ganhando tudo aquilo que eu ganhei no Corinthians, nós ganhamos no Corinthians, e que me remeteu, mas perdendo muito, para que eu pudesse chegar nesse momento. Então o ideal não tem, mas tem sim, talvez a coragem, para assumir um momento tão importante. Tite, boa tarde aqui no fundo. Débora da ESPN, bem no fundo, mas um pouquinho mais à sua direita, aqui. Boa tarde, seja bem-vindo. Pegando o gancho da tua resposta agora, você quer dizer que nas outras vezes em que você foi convidado a assumir, você poderia ter sido convidado de fato a assumir a seleção, você ainda não estava se sentindo pronto para isso, por isso você não quis dar continuidade às outras conversas que poderia ter tido com a CBF anteriormente para assumir o cargo? Débora, vamos nos situar no momento. As situações anteriores, elas não foram sentadas na mesa. Elas não foram postas no Boa tarde, Tite e Edu, aqui atrás, Igor Siqueira, do Jornal Lance.
por favor. Júnior? Aqui. Júnior. Igor Siqueira. Igor, desculpa. Isso. Pro Tite, queria saber, Tite, se você, ao ver o gol do Peru, ainda que tenha sido de mão na Copa América, você já imaginou como é que se o seu telefone já iria tocar já nos dias seguintes? E pro Edu, só para saber especificamente como é que vai ser seu trabalho, esse guarda-chuva, você vai abranger também a atuação na seleção principal, mas também na Olímpica, na base e na feminina também? Igor, eu estava de cabeça inchada, remoendo a derrota do Palmeiras. E não assisti o jogo, não estava assistindo, não. Confesso, eu estava com o meu foco voltado único exclusivamente ao Corinthians, estava triste, estava chateado quando saí do estádio, remoendo a dor, porque é o meu jeito de ser. Fecho o meu quarto, fico no meu canto, estava pensando no que eu poderia fazer de melhor para que a equipe do Corinthians pudesse retomar o seu padrão, porque ela vinha de uma derrota no Clássico, eu não vi o gol, fui assistir depois, não assisti o jogo. Alô, Tite, Sérgio Guimarães, RBS, Rádio Gaúcha. Desculpa. Bom, fizemos uma reunião junto com o presidente, obviamente, para tratar de todos os assuntos e traçamos algumas prioridades. Uma das prioridades é dar uma ênfase importante agora para o momento que nós temos de eliminatórias, né? Já temos um jogo aí que consideramos muito próximo já da data, estamos nos preparando, então a ideia sim é cuidar da seleção principal. Nós já temos um coordenador também da equipe de base, que é o Damiani, que está vindo fazendo também um grandíssimo trabalho, que tem todo o mérito e merece aqui os nossos elogios. E vamos continuar o trabalho, estarei trabalhando ao lado dele, né, com a mesma função, muito parecida, mas com o objetivo principal agora de dar total ênfase na seleção principal. Inclusive, Sérgio, desculpa, a gente deve viajar amanhã para acompanhar o jogo da Colômbia. É uma responsabilidade muito grande, eu tenho a dimensão exata como vocês têm. Ninguém aqui sabe da importância e dessa busca, eu vou ter que me reinventar enquanto técnico e acompanhar as situações que nós vamos enfrentar. A Colômbia amanhã a gente vai viajar e eu quero assistir em loco, ao vivo. Boa tarde, Tite. Sérgio Guimarães, Rádio Gaúcha. Que bom, cara, saber que você vai continuar mantendo uma tradição que já se estende desde julho de 2006, com técnicos gaúchos comandando a seleção brasileira. Eu lhe pergunto, você já disse, vai começar seu trabalho efetivamente acompanhando aquilo que é mais importante, que é um dos adversários da seleção brasileira. Efetivamente, o que você viu dos treinadores anteriores, e principalmente do anterior, o Dunga, que você chega já com uma filosofia diferente, que você não pode repetir? Outra perguntinha rápida. Você teve algum tipo de influência na lista dos jogadores para a seleção olímpica e você se declinou realmente de não querer aceitar o convite para ser técnico também desta seleção olímpica? Seja bem-vindo. Boa noite, Sérgio. Primeiro, eu não acredito em escola gaúcha de técnicos. Eu acredito numa escola brasileira de técnicos. E que duas vertentes muito separadas, muito distintas de uma da outra. Uma que premia a triangulação, a organização, a posse de bola, e a outra que ela é mais do contato físico e da bola longa, sem entrar muito, me aprofundar, mas genericamente assim. Então, não consigo ver, até porque existem técnicos gaúchos das duas escolas, existem técnicos paulistas, cariocas, das duas escolas. Então, nós temos essa, e não de um jeito só. Se fosse talvez traduzir escola, a escola do seu Tele, ou a escola do seu Eni Andrade, sendo mais específico. A segunda parte, Olimpíadas. Era muito fácil, eu externei quando nós conversamos, era muito fácil o técnico agendar, alinhavar uma situação que ela se pudesse prever estar nas Olimpíadas, e muito fácil trazer os louros de dizer assim, vamos treinar, se ganha uma medalha de ouro, louros pra caramba, senão eu já tenho a desculpa pronta. Assumir em cima da hora. Isso eu não faço.
Então, qual é que é a prioridade? A seleção brasileira e desenvolver todo um trabalho naquilo que nós buscamos como primeiro objetivo, classificação, e esses 2 próximos jogos. É esse o nosso objetivo. E eu preciso me ajustar, estar dentro dessa situação o mais rápido possível. Então, dar às pessoas e aos profissionais, Rogério Micali, e a todos os outros profissionais que fazem parte e que já estão há 1 ano e meio trabalhando. Ah, mas não tem daqui a pouco o nome, o know-how, o peso que tem o time. Eu também não tive. Vou me alongar um pouquinho, eu estava viajando para cá e estava demorando. Eu vim aqui fazer o curso na BTF de técnico quando eu estava na 2ª divisão com Veranópolis, aqui cantinho no meu canto, ficando num hotel sem ninguém me conhecer. Então todos têm uma trajetória profissional importante. O respeito ao Rogério e a possibilidade maior de sucesso é com ele e com a sua equipe. Tite, aqui atrás a linha do Esporte Interativo, vem aqui no meio, bem em cima. E... muito era falado em relação ao relacionamento do Dunga com o Gilmar, que era mais uma relação de parceria do que de coordenador em relação a técnico, como talvez deveria ser. A função dele deveria ser, talvez, analisar, avaliar o trabalho do técnico. Acredito que sim, se não for errado, você pode até corrigir, se foi você que indicou o Edu, e se você acha que esse deve sim ser o fluxo natural das coisas, né? Não a CBF escolher um coordenador e juntos com o coordenador escolher um técnico. Você acha que esse fluxo acabou funcionando da maneira correta? Aline, desculpa. Nastari, Esporte Interativo. Não deu 5 minutos da nossa conversa e eu vim para ouvir. E o presidente colocou que o executivo do futebol que ele pensava era Edu Gaspar. Não respondeu? Titi. Foi dele a iniciativa. Eu vim para ouvir a primeira situação. Qual era a ideia, qual era o modelo, o que a CBF pensava, sabe? A gente ter sintonia, respeito a diferenças, conduta, enfim, sei lá, afinidades, área do futebol. E foi colocado que o Edu seria a pessoa. Não fui eu que falei, foi o presidente que falou. Titi, aqui no meio, levantando o braço. Boa tarde. Rodrigo Viga, da Rádio Jovem Pan de São Paulo e da agência Reuters. Boa sorte, seja bem-vindo. Eu lembro que a gente conversou no Maracanã em 2014. Você não foi o único que se frustrou em não ter sido técnico na Copa do Mundo. Acho que a gente conversou e eu também achava que naquela época ia ser você o técnico da seleção brasileira e esse momento chegou. Eu te desejo boa sorte. A pergunta que eu te faço é a seguinte, Tite. Outro dia a gente estava vendo um jogo da Eurocopa. Isso me chamou muito a atenção com relação à questão chamada respeito à camisa da seleção brasileira. E não tem só a ver com 7-1, com 3-0 para a Holanda, mas pela sequência de resultados em partidos oficiais. E vi na arquibancada da Eurocopa, acho que é uma bandeira da torcida da Irlanda, que diz o seguinte, estava jogando contra a Alemanha, nós não somos o Brasil. E ali ficou claro que está faltando um pouco de respeito à camisa da seleção brasileira, não dos jogadores, mas do adversário, que olha o outro lado e vê, nós podemos vencer nessa seleção brasileira, porque a seleção brasileira não está fazendo ou um bom futebol ou os seus resultados. A busca do respeito, como é que você pretende, se você concorda comigo, é claro, conseguir isso daqui para frente no seu trabalho? E hoje, olhando o retrospecto da seleção brasileira, uma eliminação precoce, muito precoce na Copa América, resultados ruins, a gente vê um Brasil ameaçado de não ir para uma Copa do Mundo pela primeira vez. Existe na sua cabeça essa ameaça ou o Brasil vai conseguir se recuperar, tanto dentro de campo quanto na questão da credibilidade e do respeito que sempre foram marcas do futebol brasileiro? Obrigado, boa sorte. Obrigado, Rodrigo. O foco é a classificação para o Mundial. E nós não estamos numa zona de classificação. É fato real que pode, sim, e que o trabalho todo vai ser desenvolvido nesse sentido, e que eu acredito que ele vá dar essa condição, mas corre-se o risco, claro que se corre. Se tu não aceitar a possibilidade que elas são reais, que estão na nossa frente, tu vai estar fugindo da realidade. Inclusive, eu estou aqui, infelizmente, por uma situação que o resultado também não veio. Então não vamos ser, sabe, é um fato real. O risco mas há toda uma qualidade de um trabalho, e agora eu quero me integrar,
de reajuste e de crescimento para que a gente busque essa classificação. A partir daí, crescimento. Eu digo que equipes, elas se montam, elas se formam, elas se consolidam, elas crescem. É assim nas equipes, eu tenho da experiência como técnico de clubes, e também vejo assim em seleções, aí não de tendo participado, mas de experiências que aconteceram dentro da própria seleção. Credibilidade e respeito. A gente tem que separar, por vezes, aquilo que a torcida usa como uma forma de lúdica, de brincadeira, da sacanagem, do brincado, do tirar sarro, que é o do canto, que é o da esquina, que é do bar, que é da trajetória, mas que ela não pactua com a história, que é a seleção brasileira, e com toda a qualificação ao longo do tempo todo. Tem que haver uma divisão desses dois aspectos. Ali é uma situação mais desse outro lado que eu coloquei anteriormente. Tite, aqui à sua esquerda. Boa tarde. Silvio Passetti, Portal Terra, parabéns. Meia pergunta e depois a pergunta. A meia pergunta é se você já sabe se o presidente Del Nero vai ao Equador acompanhar o seu primeiro jogo nas eliminatórias, né, em setembro. E a pergunta em si é de que forma que você pensa em lidar com esse gênio no duplo sentido que é o Neymar. O Neymar tem demonstrado um comportamento meio intempestivo, chamou recentemente de babaca quem o criticava, ou quem criticava a seleção brasileira, não tem demonstrado aparentemente muito comprometimento com a seleção, às vezes passa a impressão de que está mais interessado em divulgar o patrocinador, aqueles que o patrocinam, e deixando a seleção em segundo plano. Como administrar o Neymar? Como é que você entende, enxerga o Neymar, além do gênio que ele é no futebol? Obrigado. E a primeira pergunta é sobre o Equador, tá? Só para lembrar. A viagem ela pode ser, quando nós conversamos, o coronel, a pessoa que viaja, quando nós foi colocado na reunião, correto? Segundo, a partir desse momento eu começo a interagir. Não adianta eu querer falar que vai ser assim, vai ser assado. Você tem que ter... Uma coisa que eu acredito, que o lado humano potencializa o lado profissional. Todos nós estamos aqui, eu estava chegando aqui, a perna está balançando, eu estava vindo para cá, a perna está balançando, a expectativa. É o lado humano que todos nós temos. A única coisa que eu posso assegurar é que todos, inclusive o Neymar, ele quer o bem da seleção. Compete a nós, enquanto equipe, encontrarmos o melhor caminho. Buscarmos esse melhor caminho. E eu começo a trabalhar agora em encontrar e potencializar esse melhor caminho. Tite aqui, Vitorino chamou o Fox do Esporte, sucesso para você. Que tipo de futebol... Aqui atrás, Tite. Que tipo de futebol você quer ver jogando a seleção brasileira? Qual que identidade é essa? Que muito se fala da falta de identidade da seleção brasileira que perdeu. Que identidade é essa que você quer buscar? Vitorino, eu vou tentar, e a pergunta é tática, eu vou responder de forma tática, certo? Ela é de triangulações, de troca de passes e de infiltrações. Ela é de transições. O que é transição? Tu perde a bola, tu toma a iniciativa a partir desse momento de retomar a posse de bola. Pode ser em pressão alta, média ou baixa. Ela tem que saber jogar nessas diferentes formas. Né? Ela tem uma organização de bola parada importante e consistente. Ela e esse é o desafio, talvez essa seja a minha, eu digo assim, me reinventar, ou me adaptar, ou eu não sei que adjetivo utilizar, me ajustar, me moldar, me modelar, não sei. Há uma situação de seleção brasileira onde é uma realidade diferente de clubes e onde eu tenho que saber, e aí passa uma informação a vocês, e até um pedido que eu faço, de que os clubes me proporcionem, eu e o Edu, um dia de treinamento e de conversa com os técnicos brasileiros, para que também me deem uma condição de conhecer o dia a dia e ouvir dos técnicos aquilo que é a característica dos seus atletas que possam estar na seleção e como o técnico pode intervir e onde, que posição, função ele pode exercer. Porque daqui a pouco eu vejo assim, montar a linha de 4, mas 4-2-3-1,
4-1-4-1, como a seleção vinha jogando. 2 linhas de 4 com 2 atacantes. São variações que tu tem, e eu preciso saber também onde o atleta possa se adaptar, e até buscar agora, de todo o pessoal do ser inteligência da seleção, me passar essas informações e vou ficar analisando. Se antes eu não assisti contra o Peru, vou assistir em tempo integral. A partir desse momento eu assumi a responsabilidade, que eu sei o quanto ela é grande, ou pelo menos imagino. Estava saindo do aeroporto, o cara falou, Tite, e agora são 200 e tantos milhões, hein? Aí eu olhei para trás e digo assim... Ou eu sei essa dimensão, mas tenho a noção exata também de que construí uma carreira toda. E que nesse momento eu me preparei e continuo me preparando para tal. Em termos táticos, né? E esses ajustes, que eu vou ter que fazer para pegar os atletas já treinados em outros clubes, e essa relação que eu quero estabelecer com os seus técnicos, inclusive com eles. Tite, boa tarde. Aqui atrás do Vitorino, Roberta Barroso, da TV Bandeirantes. Você chega praticamente como uma unanimidade, Tite. Em 2014, muita gente esperava que você fosse assumir, você acabou não assumindo, e hoje, de novo, chega com essa praticamente unanimidade. Você falou agora aí de encarar essa responsabilidade. Como é que é saber que praticamente todo o Brasil queria que você assumisse o comando da seleção? E hoje você também visitou o museu da CBF, é uma forma de se inspirar para o futuro, vendo as conquistas da seleção brasileira? Ela inspira e ela faz o joelho balançar também. É toda uma história extraordinária. E eu recebi uma pergunta do site da CBF, desculpa que eu estou me inteirando com do Luiz Augusto. E assim, qual é da Copa e o que te lembra? E aí me lembra 1970, eu ouvindo com 8 anos o rádio. Aí o Tostão recebe uma bola, depois eu vi pelo lado esquerdo, ele dá um passe do lado externo do pé, há uma infiltração do Clodoaldo central e nós empatamos o jogo, e eu saí pulando, vibrando e feliz da vida, né? De toda essa história, ou lembrar da Copa de 82, que foi a que me marcou também pela beleza, Falcão, Sócrates, Zico e Cerezo, e eu sou fascinado por meio-campistas, e eu olho e digo assim, quanta criatividade, quanta luz, quanta... Né? Comecei a me empolgar, e agora me remetendo a essa situação toda, eu esqueci a primeira parte da pergunta. Hã? Não, eu não sou. Eu fico feliz pela construção da minha carreira. Palavras, se tem alguma coisa que eu tenho, o lado da vaidade, da ostentação, ele já passou por mim. Eu tive esse erro, mas eu passei. Hoje, com 55 anos, eu fico muito tranquilo, vou para casa, tenho hábitos simples, gosto de ficar com a minha esposa no momento em que não estou ligado ao futebol. O presidente Roberto, uma vez do Corinthians, eu coloquei para ele, presidente, eu posso dormir em casa no dia da concentração? Ele olhou para mim e disse assim, tu pode ficar em casa, porque a gente nunca te vê aqui, tu fica enfurnado dentro do teu quarto lendo. Eu comecei a rir. Então, sabe, é a minha rotina. Eu não sou simplório, eu não sou humilde, eu sou um cara simples, de hábitos simples, não vou modificar os meus hábitos. Gosto de tomar meu café, gosto de reunião o tempo todo, gosto de um trabalho em full time, gosto disso, porque é o meu fascínio. Quando veio o convite, eu digo, pá, cara, te amedronta, te assusta de alguma forma? Eu digo, uma coragem toda, eu digo, eu tenho uma construção de uma carreira toda. E talvez esse desafio é o que me mova mais, eu poder dar uma parcela de contribuição importante. Mas eu não trago o peso e a responsabilidade é minha. Lá no início do Guarani de Garibaldi, o meu primeiro presidente, o Piva, ou agora, na seleção brasileira. Tite aqui na frente, Marcos Lacerda, da Band News FM. A seleção brasileira nessas eliminatórias, e assim como em outras eliminatórias difíceis recentemente, aqui na frente, Tite, viajou muito pouco pelo sul e sudeste. A seleção brasileira em crise vai para o norte e nordeste e às vezes esquece um pouco desse centro do futebol aqui mais para baixo. Você na seleção tem uma experiência boa, a sua história criada no Corinthians, São Paulo te abraça, e no sul também com o Grêmio, e por você ser do sul.
é hora da seleção inverter um pouco, vir mais para o meio do Brasil, para o sul do país também, durante as eliminatórias? Marcos, eu vou me integrar agora das situações, inclusive do calendário. Se eu disser alguma coisa para ti de sim ou não, e eu quero estabelecer essa relação de verdade com vocês. E se eu não tiver resposta, eu dizer não. E dizer não sei, eu não sei. Eu vou me integrar a partir de agora. Tite, aqui, Alexandre Losetti, Globoesporte.com, do lado do Marcos. Existem hoje duas opiniões mais ou menos genéricas sobre a geração de jogadores brasileiros. Alguns dizem que a geração é muito boa, que o Brasil tem muitos jogadores que fazem sucesso em times de fora, mas que coletivamente há uma dificuldade de conseguir fazer com que esses jogadores joguem bem quando estão com a seleção, provavelmente por causa das mudanças excessivas que são feitas aí ao longo dos últimos anos. E outra diz que o Brasil não tem mais jogadores como tinha antigamente, só tem um acima da média, que é o Neymar, e os outros são comuns e piores do que alemães, espanhóis, argentinos, enfim. Você, que agora tem condição de escolher aqueles com quem você quer trabalhar, qual é a sua opinião sobre a geração atual? Grandes atletas, Alexandre, grandes jogadores de qualidade técnica individual, com potencial, e esse é o detalhe mais importante, com potencial de crescimento. O Alexandre, que um dia, e que agora está no Globo.com, um dia ele começou. Ele cresceu, ele evoluiu a chegar a esse ponto. E cada um de vocês. O técnico da seleção brasileira também. O atleta também, ele vai ter essa capacidade de crescimento, de evolução, de amadurecimento. É assim a vida. É assim também essa geração. Afora Neymar, em termos contextuais, Cir, o Astro, tu tem uma série de outros jogadores com uma qualificação, eu não vou citar nomes aqui, mas você sabe disso, e com potencial de crescimento muito grande. Tal qual todos nós tivemos. O Tite, boa noite. Aqui atrás, Eric Faria, da TV Globo, aqui por esquerda. Você até brincou agora há pouco que o pessoal falou com você que agora são mais de 200 milhões torcendo por você e olhando para o teu trabalho. Mas o que você falou com a dona Ivone, o que ela pediu para você quando você disse que ia aceitar ser técnico da seleção? Eric, eu brinquei um pouquinho para mim descontrair, para mim ser natural aqui, porque é difícil também. E eu usei um pouquinho da estratégia da brincadeira para mim ficar mais natural aqui na frente para poder falar com vocês. Mas que é verdade também, porque quando ele falou eu olhei para o lado. Querida mãe, você imagina talvez a realização de ver o filho na seleção brasileira. Eu só peço para as pessoas às vezes terem um pouquinho de cuidado com ela, de ter um carinho com ela, porque se for falar para ela, daqui a pouco vai tirar coisas que a emoção vai aflorar. E eu só disse para ela, hoje pela parte da manhã, quando o Gilmar acabou a reunião e me ligou, dizendo que nós tínhamos concluído a negociação, eu digo, mãe, o teu filho é técnico da seleção brasileira. Ela começou a chorar e me deu bênção. Tite, aqui no corredor, bem aqui de mão levantada, próxima porta, Wilson Pimentel, Rádio Tupi, estamos ao vivo aqui na Super Rádio Tupi, no show do Apolinho. E queria que você falasse um pouco mais sobre a situação do Neymar, né? E deixa eu trazer aqui, lembrar uma passagem tua no Corinthians, na conquista da Copa Libertadores da América, quando você promoveu um rodízio, né, da faixa de capitão, quando você mostrou a importância de todos para a conquista daquele título e dividiu com todos a responsabilidade de se conquistar a Copa Libertadores da América naquela ocasião. Nesse momento, o Neymar, para você, tem o perfil para ser o capitão da seleção brasileira, ou você pretende adotar também esse sistema de rodízio, até como forma de mostrar que todos são importantes nesse processo de recuperação, de reconstrução do futebol brasileiro, Tite? Boa sorte. Eu sou muito inteligente e tu trouxeste a ideia de troca de capitania. Eu digo assim que a gente pode divergir de ideias. É da vida. Com respeito. Isso não quer dizer que a gente seja um contra o outro. E tu pegou aquilo que é o objetivo da troca de capitania. Todos têm uma responsabilidade em cima da performance do grupo. Todos vencem. Essa é a grande marca de uma equipe de futebol.
E essa mudança de capitania, ela te traz isso, porque existem diversos perfis, tá certo? Perfis é perfil. É perfis de liderança. Essa. A técnica, a comportamental, aquela que consegue externar de forma pública aquilo que são as suas ideias, é muito difícil. É muito difícil. Existem diversas facetas de capitania. Né? Aquele que é exemplar no seu dia a dia, no seu trabalho, no aspecto disciplinar. Então, eu procuro, sim, não vou te afirmar, fomentar esse tipo de relação enquanto grupo. Porque ganhar um, ganham todos. A alegria de um é a alegria de todos. Phil Jackson fala isso no livro dele. Ou aí eu assisto ontem a final da NBA, um toco do LeBron James determina a sequência da cesta do... Me ajuda? Do Irving. E que aí determina a marcação de um com a qualidade do outro. Senso de equipe. Nós precisamos ter senso de equipe. Aí sim, aí me permito, seja ele no clube, qualquer que seja o clube, seja ele em seleção. Boa tarde, Tite. Aqui é Rodrigo Matos, do UOL. Vou voltar à pergunta inicial da coletiva, porque eu acho que ainda não está completamente respondida, pelo menos na minha visão. Fica à vontade, Cláudio. Você ainda entende que, esquecendo a questão de dentro de campo, que essa parece claro que precisa de mudanças, mas você entende que fora de campo o futebol brasileiro ainda precisa de uma mudança radical, de uma revolução, como dizia o manifesto que você assinou no ano passado? Você ainda entende que existe essa mudança ou houve uma mudança de opinião sua em relação a esse aspecto? E como que você responderia às pessoas que entendem que é hoje incoerente você assumir a seleção depois das críticas que já fez a CBF? Respeito às posições contrárias. Já eu coloquei que a minha atribuição, e me foi dada essa atribuição com a Seleção Brasileira de Futebol, e a melhor maneira que eu tenho para poder dar uma contribuição, primeiro, um objetivo meu, pessoal, de vaidade, não, de construção de carreira, de ser técnico da Seleção Brasileira, julgue da forma que vocês quiserem, mas a minha contribuição para o futebol é aquilo que eu sei. E essas ideias que eu já coloquei, eu repito, se vocês quiserem colocar, de transparência, de democratização, que são as duas, daqui a pouco, as palavras que representam, elas continuam como princípios meus, na minha atividade. Agora, eu não vou julgar, não compete a mim julgar outras áreas políticas ou sociais. Então, a minha atribuição, ela tá designada, te serve dessa forma, tu queres dessa forma? Sim. A área do futebol, sim. E a outra que se faça. Mas esses princípios, eles ficam. Posições contrárias ou situações críticas é do jogo, é da vida. Tite aqui no meio. Kiyomi Nakamura, Fuji TV do Japão. Quando Tite deu entrevista exclusiva para mim, antes de Mundial Interclube, Tite falou que tem duas coisas importantes para montar um time de vencedor. Primeira, treino, a qualidade de treino. Não é quantidade, não é tempo, mas tem que ter intensividade de treino, mentalmente e fisicamente. E segunda, qualidade técnica e inteligência de jogador. Como Tite pretende implantar essa filosofia no trabalho de seleção? Inteligente também, tu guardou, tu teve memória, gravou aquilo que eu falei, porque são esses os conceitos, sim. E a minha reciclagem, ela passa por isso que eu falei, você viu que eu falei antes que eu quero acompanhar o trabalho dos técnicos, que eu possa, depois eu vou falar com o Edu, me convidar para que eu possa participar, assistindo ao longe, sem intervir. Eu sei o quanto os clubes eles ficam voltados e cada um tem a sua rotina, mas acompanhar um treinamento, o que seja mais importante, conversar com o técnico e depois acompanhar o jogo. Por quê? Porque eu vou ter uma mensuração e o técnico vai me passar aquilo que o atleta tem que possa executar dentro do campo. Então eu consigo ter essa dimensão. Por quê? Porque treinamentos eu não vou conseguir fazer.
Esse é o grande desafio que eu tenho para comigo. O outro é dessa montagem da equipe, colocando um jogador que possa executar aquela função dentro de uma posição que ele se sinta bem. Então essa conversa com os técnicos e esse meu acompanhamento também das equipes, ele passa a ser fundamental. Diferentemente do aspecto de treiná-los, tal qual eu tive nos clubes por onde eu passei. Sim, é um desafio. Nós chegamos a 38 minutos de coletiva. Vamos para as últimas perguntas, por favor, começando com a Rádio Bradesco. Tite, aqui, Ranieri Borges, Rádio Bradesco Esportes FM, Grupo Bandeirantes de Comunicação. Você já falou bastante sobre o contato que você vai ter com os treinadores das equipes brasileiras e também para conhecer melhor os atletas. O pouco tempo que você vai ter para trabalhar é um problema. Você enxerga algum outro grande problema que precise ser solucionado como técnico da seleção brasileira? Porque esse problema já é um problema comum e bastante conhecido. Nesse problema, esse ajuste, essa montagem, essa engrenagem montada, aquilo que é posição, função dos atletas, é onde eles podem produzir mais. Não é aquilo que eu conceba como melhor, não é aquilo que o sistema que eu imagine ser o melhor. É onde eles possam produzir mais, porque o futebol essencialmente é de qualidade técnica dos atletas. E compete a mim a organização para que potencialize isso. De duas formas, com o lado humano, que eu falei, de comprometimento, de senso de equipe, exemplifiquei, e de colocar onde o atleta possa render mais, com o sistema onde o atleta possa render mais. Esse é o desafio. Tite, boa tarde. Márcio Douza, do estado de São Paulo. Quando a gente vai conseguir ver uma seleção com a cara do Tite? Já nos próximos 2 jogos ou acha que vai demorar um pouco mais? Não tem que ter a cara do Tite, tem que ter a cara do Brasil. Tem que ter a cara dos atletas, da qualidade individual dos atletas. É muito pretensioso da minha parte, eu tenho que ter a cara dos atletas que estiveram dentro do campo, da qualidade técnica individual com a competitividade. Usa 2 adjetivos, eu usei bastante, não vou falar da parte tática que eu coloquei como ideia de futebol antes das transições, das marcações, do aspecto tático, né? Mas vou falar assim da qualidade técnica e da competitividade, desse lado humano e desse lado da qualidade, né? De um sistema que potencialize. E não é a minha cara, é a cara nossa, é a cara da característica dos atletas, né? A priori, tem muita transição, muita rapidez com a base da sua seleção, nesse aspecto. Afora a qualidade técnica que tem. Então, ajustar, potencializar, essa é a minha função. Tite, aqui à sua direita. Renan Moura, da Rádio Globo do Rio, em São Paulo, BH. A pergunta que eu te faço é a respeito de 3 jogadores especificamente que não vinham tendo tantas oportunidades na seleção brasileira com o antigo treinador. O Jefferson, o Thiago Silva e também o Marcelo. Se esses 3 jogadores passam pelos seus planos. Eu quero colocar assim para vocês, de novo, aqui, quando não tiver alguma situação definida, externar por uma questão de respeito a vocês, e uma relação de sinceridade também, de lealdade. Eu começo a pensar, mas coloco como ideia situações passadas, uma borracha apagada, e a partir desse momento também a relação ela passa a ser comigo, e aquilo que eu estabeleço na relação pessoal e profissional com cada atleta que eu entender ser importante. Última pergunta, por favor, Rede Record. Oi, Tite, Ana Paula Gomes, da Rede Record. Falar um pouquinho dessa sua semana, assim, a gente também ficou nessa expectativa por você, a gente fica aqui todos os dias também. Como é que foi assim, a tua expectativa hoje, mesmo que você assinou, hoje está o anúncio oficial, você falou que chegou, tremeu a perna, a expectativa desde 2004, o sentimento mesmo do Tite e toda essa semana até hoje, assim. Obrigada. Ana, foi um turbilhão, cara, eu sou um ser humano. Eu tenho os mesmos sentimentos que todos vocês têm e que, por uma condição da vida e de eu me preparar profissionalmente e pensar cada dia, eu não imaginei um dia ser técnico na seleção brasileira. Tem pessoas que dizem assim, planejam, eu vou chegar com tal tempo, em tal situação, em tal momento. Eu não planejei. Eu faço o meu melhor a cada dia. Estabeleço metas a curto e médio prazo. E eu aprendi que o futebol ele é assim. Daqui a pouco eu me vejo, como eu falei, um cara que
que estava na segunda divisão, fez um curso quando estava aqui na VTL, daqui a pouco eu estava vindo para estar técnico da seleção brasileira e que me permitir, pela minha carreira e pela oportunidade, digo, pô, cara, e a tua hora vai, cara. Daqui a 2 anos vai ser um outro profissional, 3, não sei, vai ser um outro profissional, são ciclos, são momentos que cada um vive. Eu não sou melhor que ninguém. Mas eu confesso, eu digo assim, pô, cara, esse turbilhão de emoção e dentro de mim, eu virei na cama, acho que umas 6, 7 vezes, virava pro lado da minha esposa, o que tem, para, tá? Eu digo, não consegui dormir direito. Tem, como qualquer pessoa, como os outros profissionais que pensaram, talvez tenham tido também. Se não tiveram, eu tive. Muito obrigado, Matheus, Tite, Edu, Kleber. Obrigado a todos.